Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é a disciplina aí da relação entre o homem e a natureza, né? Nessa feita, nós vamos aí para a aula de número 20. O objeto de conhecimento é redes e hierarquias urbanas. E o detalhamento, característica das redes e hierarquias urbanas e formas e funções das cidades. Tudo bem, então? Vamos lá para a aula. Vamos lá então, gente. Vejam só, vamos falar um pouco sobre redes urbanas, não é isso? E as cidades. E aí observem aqui essa imagem maravilhosa que nós estamos vendo no nosso Chroma. Vocês estão vendo aí uma imagem que parte dela é durante o dia ali, não é isso? Pega a luz solar e outra parte ali tinha a luz da noite, ou seja, a ausência da luz, na verdade, do sol e ali a manifestação das luzes das cidades. Isso aí dá uma ideia para a gente do quanto as cidades são grandes em determinadas regiões do mundo e o quanto isso pode ser identificado então aí com as imagens noturnas, não é isso? Então a gente observa ali que existem focos que são mais fortes e observamos em algumas regiões também uma emenda, né? Uma continuidade entre os focos principais ali de luz, o que sugere que há ali uma continuidade de atividades, não é isso? Então é como se cidades ali fossem se alastrar e se emendar, não é isso? Vamos falar um pouco então sobre redes urbanas. Redes urbanas são sistemas de interconexão entre cidades, estabelecendo fluxos de pessoas, bens, serviços, informações e capitais. Então vejam que todas as atividades, as principais aí que interessam a vida urbana, elas se estabelecem aí nessas redes que são chamadas as redes urbanas, né? As interconexões entre as cidades. Essas redes envolvem a integração de infraestrutura de transporte, também de comunicação, serviços públicos e promovem também a interdependência e a cooperação que existe entre os diferentes centros urbanos. Então elas estabelecem ligações e também promovem a interdependência e outras relações entre as cidades. As redes urbanas contribuem dessa forma para o seguinte: primeiro, o desenvolvimento regional. E aí agora nós temos a imagem estática aqui, né? Dá para a gente observar melhor. Observe então, é uma imagem noturna, não é isso? E esses pontos brilhantes são as luzes das cidades. Isso possibilita que a gente identifique ali quais são as áreas mais desenvolvidas, não é isso? Já que tem mais luz, provavelmente sejam as áreas também onde há maiores populações, onde há maiores aglomerados urbanos. Então as redes urbanas também contribuem para o desenvolvimento regional, a distribuição dos recursos, não é isso? Na região e também o fortalecimento econômico, tá? E por que há então essa contribuição das redes urbanas? Pelo fato de facilitar a mobilidade e a interação entre as cidades. E isso influencia, obviamente, a organização e a hierarquia do espaço urbano. Vejam só que essa palavra hierarquia, a gente vai abordar logo mais vários aspectos que são ligados a ela, tá? Então, hierarquia é como se fosse ali, para a gente usar um exemplo agora, hierarquizar, ou seja, organizar algo do maior para o menor, ou do mais valioso para o menos valioso e assim por diante. Então, quando a gente fala nas cidades, nós também temos aí a questão da hierarquia, tá? Vamos lá então. Vejam só aqui, nessa imagem que nós estamos vendo, que nós temos uma cidade que em parte é bastante desenvolvida no sentido vertical e uma outra parte ali é mais desenvolvida no sentido horizontal. Então nós temos ali, naquela parte onde há mais prédios, uma atividade econômica, muito provavelmente, aí uma atividade capital
que seja mais fomentada naquela região. E nessa parte onde nós temos construções mais humildes, nós temos ali bairros residenciais e relações capitais menos efervescentes do que naquela parte lá que deve concentrar bancos e outras agências aí ligadas à circulação de capital, né? Então nós vamos falar sobre a hierarquia desses aspectos e as hierarquias urbanas. Observem. Então o que seria uma hierarquia urbana? É a classificação das cidades dentro de uma rede urbana com base em sua importância e funções desempenhadas. Então, quando a gente pensa em cidades que são maiores, quando a gente pensa em cidades que são menores, nós vamos observar que essas cidades maiores, elas têm um tipo de importância, um tipo de função que é maior do que aquelas que são menores. Então, quando a gente fala em importância de uma cidade, a gente geralmente pensa no quanto se fomenta de capital lá. Na verdade, como David Harvey dizia, a construção do espaço é capitalista, ou seja, quanto maiores são as cidades, maior é a concentração da população, obviamente, e se maior é a concentração da população, isso provavelmente tem ocorrido porque essa cidade atrai pessoas ali em busca de empregos, maior renda, serviços especializados e etc. Essa estrutura hierárquica organiza as cidades em diferentes níveis, desde aquelas que são chamadas e consideradas megalópolis globais, até os pequenos conglomerados ali, os pequenos aglomerados urbanos, tá? E aí há uma série de critérios aí que a gente tem que observar para considerar essa hierarquia, tá, gente? A gente vai dar uma olhada nesses critérios aqui. Bom, um dos critérios principais da hierarquia urbana é, sem dúvida, o tamanho da população. Então, como a gente estava dizendo antes, quanto maior é uma população, há o sinal, não é isso? Há indícios de que essa população se concentrou ali naquele determinado lugar, porque ali há uma atividade geradora de renda. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na população do estado do Amazonas, a gente vai ver que somente a capital Manaus concentra um grande volume populacional, não é isso? Nós temos aqui a primeira cidade com mais de 2 milhões de habitantes, que é Manaus, e a segunda maior cidade do estado do Amazonas, em termos populacionais, ela tem pouco mais ali de 100 mil habitantes. A isso equivale dizer, então, que muito provavelmente, e é o que acontece, a concentração da renda está em Manaus e aí está atraindo essa população. A isso a gente poderia chamar também de complexidade econômica. O que seria a complexidade econômica? Justamente essas formas aí de apresentação, de oferta de atividades que gerem maior renda. Se temos atividades que gerem maior renda, obviamente que as pessoas se ligam a esse lugar aí, procuram melhores empregos, estão atrás de melhores salários e assim por diante. Há também a análise feita pela diversidade de serviços que há em determinadas cidades. Então, se você, por exemplo, estiver procurando algum serviço muito rebuscado, como um exame médico que é muito complexo, muito provavelmente você encontre no estado do Amazonas, para seguir aqui com o exemplo, na cidade de Manaus, e não vai encontrar esse mesmo serviço numa cidade pequena, tá? Óbvio que esse serviço só está disponível aqui na cidade de Manaus porque a grande concentração da renda e dos maiores salários e dos planos de saúde está aqui concentrado, tudo bem? Então os serviços também são um indicativo aí, são um dos critérios que são analisados na hierarquia urbana. Além disso, nós temos as cidades que exercem uma influência regional, outras cidades exercem uma influência nacional e outras cidades ainda exercem uma influência internacional.
E aí, logo mais, nós vamos dar uma olhada sobre essas influências, como que elas funcionam, para que vocês entendam direitinho como que isso funciona. Tudo bem? Mas vamos adiante aqui, então, porque a gente tem bastante coisa ainda para ver. Quais são os diferentes, então, vamos falar sobre os diferentes níveis da hierarquia urbana. Então, antes de a gente ver ali o gráfico que se refere a isso, é importante que a gente saiba que as cidades no topo da hierarquia possuem maior capacidade de influência e oferta de serviços especializados, como nós estávamos falando anteriormente. Então, se eu continuar, né, com o exemplo aqui de Manaus, no estado do Amazonas, obviamente que uma pessoa que está numa cidade bem distante daqui, dentro do estado, não tem os mesmos serviços especializados que há aqui. Até bem pouco tempo atrás, eu me lembro que os carros que funcionam com a tecnologia da injeção eletrônica, eles não tinham especialistas nas cidades do interior. Então, lá onde eu morava, por exemplo, numa cidade chamada Tefé, aquelas pessoas que eram donas lá de carros com injeção eletrônica, quando dava problema, eles tinham que mandar o carro aqui para Manaus para passar aí por revisões em oficinas, tá? Isso faz um tempinho, né? Não faz muito pouco tempo, não. O mesmo deve estar acontecendo agora com os carros elétricos, né? Mas enfim, seguindo. Cidades de menor hierarquia desempenham funções mais restritas e servem áreas menores. Então, se a gente for pensar, já que eu falei em Tefé, Tefé é uma cidade menos desenvolvida que Manaus. Manaus exerce aí uma influência em todo o estado do Amazonas e Tefé lá vai influenciar cidades que estão ali mais próximas do seu alcance, não é isso? Então vamos lá. Agora a gente vai dar uma olhada nos níveis de hierarquia urbana segundo o IBGE. Então vamos observar isso que se parece com um alvo. Na verdade, o que nós quisemos representar aí para vocês são o alastramento, a abrangência, não é isso, da influência dessas cidades que estão aí listadas. Então a gente vai ver que do círculo maior para o círculo menor, nós temos aí da cor mais escura para a cor mais clara, ali a maior de todas, a que abrange maior, que influencia áreas maiores, é a metrópole, são as metrópoles. Depois nós temos as capitais regionais, depois o centro subregional, aí chegamos ali quase no centro de zona, não é isso? E por fim, nós temos ali o centro local. Então, retornando, quanto maior é esse círculo, nós estamos demonstrando que há uma maior área de abrangência da influência dessa cidade. Então ali a metrópole, obviamente, nesse gráfico, nessa hierarquização que nós estamos representando, é a que tem maior abrangência, a que influencia mais em maiores áreas. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas, começando aqui pelas metrópoles. Então, o que são metrópoles? Elas exercem ampla influência que cobre toda a extensão territorial do país, com áreas de sobreposição em determinados contatos. E elas se subdividem em grande metrópole nacional, que aqui no Brasil nós temos São Paulo como exemplo, e em metrópoles nacionais, que nós temos aqui dois exemplos, é o caso de Brasília e Rio de Janeiro. Vamos lá adiante. As metrópoles. Nós temos aqui, dentre elas, Belém, na região norte, por exemplo, e Manaus, que até, inclusive, colocamos aqui numa cor diferente, né? Dentre outras, aí nós temos Fortaleza no Ceará, temos Goiânia em Goiás, temos Porto Alegre no Rio Grande do Sul e outras. Vamos para as capitais regionais. São os centros urbanos, tá? Só lembrando, nós estamos seguindo essa estrutura aqui, tá, gente? Observem aí a legenda. Então, as capitais regionais são os centros urbanos com alta concentração de atividade de gestão, mas com alcance menor em termos de região de influência quando a gente compara com aquela primeira que nós vimos, que eram as metrópoles, tá? E aí as capitais regionais, elas se subdividem em capitais regionais do tipo A, do tipo B e do tipo C.
Vamos falar um pouquinho sobre os centros subregionais. Então, estamos seguindo aqui, volto a dizer, estamos no terceiro nível. Possuem atividades de gestão menos complexas, com áreas de influência de menor extensão que das capitais regionais e se subdividem em centros subregionais do tipo A e do tipo B. E aí a gente já passa aqui para o centro de zona, que se caracterizam por menores níveis de atividade de gestão, polarizando um número inferior de cidades vizinhas e se subdividem em centro de zona A e centro de zona B. E aí nós chegamos aqui aos centros locais, que é o menor, né, aqui do nosso símbolo do gráfico que nós utilizamos para análise, e os centros locais são cidades que exercem influência restrita aos seus próprios limites territoriais, podendo atrair alguma população moradora de outras cidades para temas específicos, mas elas não são destino principal de nenhuma delas. E aí vamos observar aqui um quadro que nós temos para que vocês observem como que é essa distribuição regional nos 5 níveis de hierarquia urbana, segundo as grandes regiões, tá? Então nós temos aqui, primeiro, as metrópoles, depois capitais regionais, centros subregionais, centros de zona e centros locais. E temos aqui as regiões do Brasil, não é isso? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, aqui um aspecto geral do Brasil. E aí, se você observar aí esse quadro, você vai ver quais são as regiões onde nós temos mais metrópoles, onde nós temos mais capitais regionais e assim por diante, tá bom? Então, só para dar um exemplo, aqui no item metrópole, nós vemos que o Brasil todo tem um número, né, esse número 15, o total, e Sudeste, somente Sudeste, tem 5 dessas cidades que são consideradas metrópoles, tudo bem? Aí nós vamos chegar, gente, a falar sobre a região ou as regiões de influência das cidades, tá? A gente vai observar aqui esse mapa, nós vamos ver a seguir com maiores detalhes e vocês vão entender do que se trata essa questão da influência da cidade, que regiões são essas, né? Então já vamos passar aqui com o mapa mais detalhado e vocês vão observar que quanto maior é esse símbolo, maior é, obviamente, a importância da cidade, tá bom? Então nós temos aqui, só para que vocês tenham uma ideia, São Paulo, né? Um maior destaque. E aí nós temos outras metrópoles, depois da grande metrópole nacional, nós temos a metrópole nacional, metrópoles, capitais e todas aquelas outras nomenclaturas ali da hierarquização. Observem aqui que nós temos Manaus, não é isso? Que é uma metrópole aqui regional. Esses traços coloridos têm a ver, obviamente, com as regiões de influência de cada uma das cidades que estão listadas aqui na legenda, tá bom? Então esse mapa nos dá uma ideia muito clara de que a costa leste do Brasil é muito mais habitada, tem muito mais cidades de influência de diversos níveis do que a região norte aqui, por exemplo, que se aproxima, né, se projeta mais para o oeste, tá bom? Então, se você comparar aí as regiões, as diferentes regiões, vai ver que há aí uma predominância dos grandes aglomerados e da importância das cidades e sua influência mais próxima da costa e mais ali para o lado de sudeste e sul. Nós vamos falar sobre a conurbação, tá? Então, quando a gente estava vendo lá as imagens de satélite e a gente falou que em alguns momentos ali, aqueles pontos mais fortes de luz se emendavam, formando um contínuo, não é isso? Nós estávamos nos referindo à possibilidade de que aquela imagem esteja nos mostrando uma conurbação. Então, o que é isso? Conurbação. É o encontro entre duas ou mais cidades vizinhas, geralmente
uma maior, no caso aqui exemplificamos como metrópole, com uma metrópole, e outras menores. Elas ficam unidas, conurbadas, embora pela origem e pela administração constituam cidades diferentes. A isso equivale dizer o seguinte, que mesmo que elas estejam ali emendadas, cada uma continua tendo a sua administração, cada uma continua tendo a sua autonomia. As cidades brasileiras das grandes regiões metropolitanas são exemplos de conurbação. Então, se você for, por exemplo, a São Paulo, você vai ver que se deslocando ali de um lugar, de uma cidade para outra, você não percebe a viagem, não tem aquele espaço rural entre uma cidade e outra em determinadas regiões, há um contínuo urbano sem cessar, né? Então isso acontece aí em outras regiões, especialmente em regiões metropolitanas ao redor do Brasil. Em algum momento há a possibilidade de que cidades do outro lado da ponte aqui do Rio Negro se emendem ali com aquela parte de Manaus que está na margem do Rio Negro ali, não é isso? Aquela parte de um bairro famoso ali que nós temos, e aí pode ser que só ao atravessar a ponte nós tenhamos uma continuidade urbana do outro lado. Vamos observar aqui esse gráfico de forma ampliada para vocês entenderem o seguinte. Aqui está o centro da cidade, não é isso? Esses pontos coloridos e maiores, e observem que à medida em que essa cor vai ficando mais fraca, nós temos então as áreas periféricas desses centros urbanos que em alguns pontos se encontra com outras cidades, ou seja, a periferia de uma cidade se encontra com a periferia da outra, sendo que o início ou o foco ou o ponto central do crescimento é ali a parte principal da cidade. Então a conurbação, se a gente fosse colocar aqui numas palavras mais ou menos formais, a gente diria que a conurbação é a emenda de cidades, né? É quando cidades se emendam ali e formam um contínuo, e como eu disse para vocês, em alguns lugares isso é muito notório, tá? Principalmente ali quem viajou já entre Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, sabe exatamente do que eu estou falando. Então existem as cidades que são conurbadas e existem cidades que são gêmeas, tá? Existe uma diferença aí nesses dois conceitos. Vamos dar uma olhada aqui. Então, qual seria a diferença entre cidades conurbadas e cidades gêmeas? As cidades conurbadas fazem parte daquelas que se trata, por esse termo, que é utilizado para descrever a fusão de áreas urbanas dentro de um único país. Então, as cidades que se emendam e estão dentro de um único país são cidades conurbadas. Você vai entender por que eu estou falando isso, porque aqui a gente está observando a tríplice fronteira lá a oeste, não é isso? Que nós temos Brasil, Colômbia e nós temos o Peru, conforme a imagem que você está vendo. E aí aqui nós temos duas cidades que são emendadas, mas elas não são chamadas de conurbadas. Elas são chamadas de cidades gêmeas. A gente vai entender o porquê agora. Vejam só então, as cidades gêmeas, ou cidades gêmeas, é um termo mais apropriado para descrever cidades que estão localizadas em diferentes países, mas que são fisicamente adjacentes. Ou seja, elas se emendam, mas uma faz parte de um país, a outra faz parte de outro país. E aí, conforme eu disse no slide passado, nós temos aqui a tríplice fronteira, nós temos Peru, Colômbia e Brasil, e aqui entre Letícia, na Colômbia, e Tabatinga, no Brasil, nós temos as cidades emendadas, só que elas não são consideradas conurbadas, porque uma está num país, a outra está em outro país, tá bom? Então essas são consideradas
cidades gêmeas, e quem esteve ali em Tabatinga sabe bem do que eu estou falando, porque você segue ali pela avenida principal e passa ali por uns cavaletes e você já está noutro país, né? Você sai ali de Tabatinga, vai para Letícia, acontece o mesmo, essa impressão de quem vem de Letícia para o Brasil, passa ali por um posto de controle da polícia e pronto, já está noutro país, tá bom? Vamos adiante então, gente, e agora observando essa imagem sensacional aí de São Paulo, né? A grande Avenida Paulista, o centro aí dos grandes eventos do Brasil, e aí nós vemos imagens de Nova York, vamos ver outras imagens de outras metrópoles aí ao redor do mundo, como Tóquio no Japão agora, a cidade das luzes fantásticas, não é isso? Mumbai na Índia, uma cidade que está num país que junta milhões de fiéis num evento religioso, Londres na Inglaterra. Nós vamos falar sobre metrópoles, tá? E essas metrópoles grandes, essas metrópoles internacionais, de grande área de abrangência e influência. Vamos lá. Então, as metrópoles exercem influência econômica, cultural, política sobre uma extensa área geográfica, frequentemente se estendendo além das suas fronteiras administrativas, ou seja, a influência das metrópoles vai além da sua área territorial ali. Concentram uma população significativa, a infraestrutura dessas cidades é desenvolvida e estão ali presentes numa rede urbana complexa de serviços e comércios que atraem pessoas e empresas, de diversas regiões. Então, nós podemos falar de São Paulo, como exemplo, aqui no Brasil, e Nova York, nos Estados Unidos da América. Vamos agora falar sobre as megalópolis. São extensas regiões urbanas formadas pela coalescência de várias metrópoles e áreas urbanas adjacentes, criando uma vasta área contínua de desenvolvimento urbano e atividade econômica. Então vejam só que as megalópolis são a junção ali de diversas metrópoles, imagina só. Elas são caracterizadas por uma alta densidade populacional, obviamente, complexas redes de transporte e infraestrutura e uma significativa integração econômica e social entre as cidades que as compõem. Um exemplo do que quer se dizer desse tipo de cidades, dessas megalópolis, é o Boss Wash, nos Estados Unidos, que é uma região que interliga Boston ao Washington, passando por Nova York, Filadélfia e Baltimore. Imaginem só, é um contínuo ali de grandes cidades, de grande importância internacional e de grande projeção territorial, de grande área de influência, tá bom? Vamos falar um pouco sobre as megacidades. Essas megacidades têm populações superiores a 10 milhões de habitantes e são caracterizadas por sua vasta extensão urbana, né? Elas são grandes. Tem também uma vasta densidade populacional, ou seja, há muitas pessoas por quilômetro quadrado ali morando na região, e importância econômica, cultural e política também que extrapolam com certeza os seus limites. Além disso, elas desempenham papéis centrais, tá? Tanto no contexto nacional quanto global, sendo frequentemente centros de inovação, comércio e cultura. Os exemplos aí estão em Tóquio, no Japão, e Mumbai, na Índia. E aí vamos às cidades globais, também conhecidas como cidades mundiais, que são centros urbanos que exercem influência significativa em escala global, ou seja, elas têm influência no mundo todo, e isso é devido à sua concentração de poder econômico, poder político, também sua cultura e a capacidade que essas cidades têm de inovação, de apresentar inovação ao mundo. Atuam como nodos principais na rede global de comércio, de finanças, de comunicação e transporte, e atraem investimentos, atraem talentos e eventos internacionais. Então são exemplos aí dessas cidades: Londres, que fica no Reino Unido, e Hong Kong,
que fica na China. Tudo bem, então? Aqui se encerra essa aula, gente. Espero que você tenha gostado. A gente se vê numa próxima. Até logo mais.